E aí, pessoal, tudo bem? Vim aqui gravar esse vídeo para vocês, para a gente fazer uma breve revisão das unidades 1 e 2 da nossa apostila de ciências, ok? Na nossa unidade 1, nós falamos sobre o planeta Terra. Como é constituído o planeta Terra, quais são as divisões das camadas da Terra e várias outras coisas. Então, nós vamos iniciar a nossa revisão falando da biosfera, né? O que é a biosfera? A biosfera é o conjunto de todos os seres vivos e as interações que esses seres vivos têm entre si. E essa biosfera, ela é dividida em 3 partes: a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera. A atmosfera é a camada gasosa formada pela camada de ar que envolve a Terra. Como vocês estão vendo aí nessa primeira imagem, né, nós conseguimos aí enxergar essa atmosfera quando nós estamos lá no espaço, né? Essas imagens aí através de satélites. Então, essa atmosfera é toda a camada gasosa que envolve a Terra. A hidrosfera é a parte dos rios, dos lagos, dos mares, dos oceanos. Envolve também as águas subterrâneas, os vapores de água que nós temos disperso no ar. E temos também a litosfera, que é formada pela crosta terrestre, que envolve aí as rochas e o solo, como vocês estão vendo aí nessa terceira imagem. A Terra, pessoal, ela é dividida em 3 camadas. A primeira camada do planeta Terra se chama crosta terrestre. A crosta terrestre é a camada mais superficial da Terra. Ela é sólida e, comparada à espessura total do planeta, ela é uma camada bem fina. Mas, dependendo da região que nós estivermos em cima em cima da crosta terrestre, ela pode variar. Então, a crosta terrestre aí é a parte superficial, é a primeira camada do planeta Terra. A litosfera, pessoal, que compõe aí a parte da crosta terrestre, ela é dividida em grandes blocos que nós chamamos de placas tectônicas. Como vocês estão vendo aí nessa imagem, em cima, né, da camada da Terra, dessa camada superficial da Terra, nós temos várias placas tectônicas. Temos aí a placa norte-americana, placa pacífica, placa sul-americana, placa africana e várias outras. Essas placas, elas podem se movimentar. Só que quando elas se movimentam, elas podem o quê? Se colidir. E esse atrito causado esse choque entre essas placas pode causar os famosos terremotos e os tsunamis, que são grandes desastres aí que acontecem no nosso mundo, né? Como vocês também já devem ter ouvido falar. E todo esse desastre acontece por quê? Por conta do movimento das placas tectônicas, nada mais que isso. Os terremotos acontecem apenas onde tem encontro entre as duas placas. Por exemplo, então, se um país estiver localizado no meio de uma placa, ele não vai sentir esses tremores. Só que se algum país estiver localizado bem no encontro entre duas placas, aí sim eles vão sentir os tremores e vão sofrer aí com esses desastres naturais. A segunda camada da Terra que nós temos é o manto, e ela está localizada logo abaixo da crosta terrestre. Ela é constituída por rochas que, se sofrerem altíssimas temperaturas e estiverem expostas a altas pressões, elas podem ficarem líquidas e forma a camada pastosa, essa massa pastosa que nós conhecemos como
magma. Então, o magma está lá no manto. Então, nós vamos ver mais pra frente um pouquinho sobre o magma, o que acontece com ele, ok? Então, o manto é a segunda camada que nós temos da Terra. E por último, nós temos o núcleo. O núcleo, a terceira camada da Terra, e sendo a terceira, é a mais interna que nós temos. Então, ela apresenta altas temperaturas e sofre grandes pressões das camadas superiores. Lembrando, o núcleo, né, é esse pontinho aí que tá bem aí no meio dessa imagem, como vocês estão vendo. Lembrando também, outra coisa que nós discutimos muito em sala de aula. Ninguém nunca chegou lá no núcleo, ok? Lembram do documentário que nós assistimos? Eu aconselho vocês a assistirem ele novamente, ok? Relembrando aí o que nós falamos sobre o magma está relacionado diretamente com os vulcões. Os vulcões, pessoal, eles se formam em locais da crosta terrestre, onde as placas tectônicas se chocam, deixando abertura para a parte mais profunda da crosta e do manto. E a movimentação abre o caminho para que esse magma seja expelido. Então, como vocês estão vendo aí na imagem, através dessa movimentação das placas, né, acontece o quê? Essa movimentação origina fendas. E essas fendas abrem caminho para que esse magma, que está lá no manto, suba para a superfície da Terra. E esse magma, ele tem esse nome quando ele está no interior da Terra. Mas quando ele é expelido do vulcão, a gente chama ele de lava, tá? Então, magma é quando está dentro e lava é quando é expelido para fora. Outra definição que nós vimos também, pessoal, foi a gravidade. Lembram? Que nós também fizemos vários exemplos práticos dentro de sala de aula. A gravidade é a força que atrai os corpos para o centro da Terra. Então, por isso que tudo que a gente solta, por exemplo, eu estou com uma caneta na mão. A gente fez até esse exemplo em sala. Se eu solto ele, o que acontece? A força da gravidade atrai esse objeto que eu soltei para o centro da Terra. E isso faz com que ele caia no chão. Agora, pessoal, nós vamos passar para a unidade 2. Lembrando que a unidade 2 a gente não viu ela por inteiro, tá? Nós paramos na definição, na primeira definição de rochas. Então, eu vou passar aqui esse resumo só até onde nós vimos em sala, tá bom? As rochas são agrupamentos de minerais que se constituem na crosta terrestre e na superfície do planeta. Os minerais que formam as rochas derivam lá do magma que a gente já estudou, proveniente do manto terrestre. Então, essas rochas, nós vemos elas em vários exemplos no nosso cotidiano, né? Quando a gente está andando na rua, a gente vê essas pedrinhas formadas no chão, né? Também temos a utilização de rochas na construção civil, que nós vamos ver também, o granito. Temos também aí esses exemplos de rochas para fazer paisagens, enfeites. Temos essa segunda imagem aí, ó. Isso aí é uma formação rochosa, né? Se dá muito em desertos, na beira do mar. Então, assim, as rochas estão presentes no nosso cotidiano a todo instante. As rochas, nós também damos classificações a elas. A primeira classificação das rochas que nós vimos foi que as rochas, elas podem ser classificadas em magmáticas ou ígneas. Essa é a primeira classificação. As rochas magmáticas ou ígneas são rochas formadas pelo resfriamento do magma.
Então, daí o próprio nome já diz, magmáticas deriva do magma. Essas rochas magmáticas, elas também são classificadas em duas divisões. Nós temos as rochas magmáticas intrusivas ou plutônicas, que resultam do resfriamento lento no interior da crosta terrestre. E um desses exemplos aí de rocha intrusiva que nós temos é o granito. O granito é uma rocha que nós utilizamos muito na construção civil. E eu tenho certeza que aí na sua casa tem alguma peça de granito, seja no banheiro, seja na cozinha. Então, o granito ele é bem presente. Temos também as rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas, que são formadas na superfície da Terra quando a lava é expelida por vulcões e se solidifica. Então, olha o nome aí, extrusivas. Então, significa que essa rocha é formada de fora, né, de fora da crosta terrestre. Um exemplo aí que eu coloquei para vocês é o basalto, tá? Essa rocha aí que tá como exemplo é o basalto. Na apostila de vocês, pessoal, lá nas páginas 324 e 325, tem mais exemplos de tipos de rochas magmáticas. Se vocês quiserem relembrar, pode ficar à vontade em consultar. E para a gente reforçar ainda mais o nosso conhecimento, 3 questõezinhas aí básicas para vocês responderem no caderno. Lembrando, quando nós retornarmos às nossas atividades presenciais, eu vou estar olhando, ok? Então, façam no caderno, bem caprichado, que depois eu vou olhar, ok? Desejo a vocês bons estudos e até mais. Beijinhos!